Oi, pessoal. Aqui é a professora Lia, mais uma vez. Nós estamos estudando inglês do 6º ano e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o módulo 21. Lembrando a vocês, meus amores, que esse módulo 21, essa unidade 21, ela está no livro 3, certo? E é muito importante que você tenha o seu livro para os seus estudos. O seu livro, o seu caderno para as suas anotações, é muito importante. Se você ainda não conseguiu pegar o livro físico na unidade em que você estuda, procura acompanhar e tentar fazer os exercícios através do livro digital pelo portal Eleva, que os alunos também têm acesso. Agora, precisa do livro, tá bom, meus amores? É muito importante para o estudo de vocês, certo? Então, vamos começar agora com os nossos estudos, certo? Só um minutinho. Aqui está. Bom, nós vamos falar do módulo 21. E esse módulo, meus amores, já vou colocar aqui a primeira página do nosso livro. Olha lá, capítulo 21. Esse módulo, ele vai tratar muito mais de vocabulário e de uma questão de história, de geografia, do que outra coisa, tá? É bastante interessante. Por que eu estou falando disso? Porque o nosso módulo vai tratar, acompanha aqui comigo, é a primeira página, de countries and nationalities, ou seja, países e nacionalidade. E o nosso objetivo é conhecer os nomes dos países e das nacionalidades e, assim, adquirir vocabulário e um pouquinho de cultura, que não faz mal a ninguém, né? Então, começando, temos aqui o diálogo inicial da nossa unidade. Nós observamos pela figura que são amigos, não é? Conversando e tal, tranquilamente. E o diálogo, ele ocorre da seguinte forma. Acompanha comigo. My name is Susan. I'm American. I live in the United States. Meu nome é Susan. Eu sou americana. Eu moro nos Estados Unidos. I'm Martha. I'm Canadian. Eu sou a Marta. Eu sou canadense. I'm Isabella, but people call me Bella. I'm Brazilian. Eu sou a Isabela, mas as pessoas me chamam de Bella e eu sou brasileira. My name is Berta. I'm Spanish. Meu nome é Berta e eu sou espanhola. My name is Christina, but you can call me Tina. I'm Portuguese. Meu nome é Cristina, mas vocês podem me chamar de Tina. Eu sou portuguesa. I'm Stella. I'm Argentinian. Eu sou Estela. Nossa, esse nome é lindo. É o nome da minha filha, escrito da mesma forma. Eu sou a Estela. Eu sou argentina. My name is Kimberly. I'm Japanese. Eu sou a Kimberly e eu sou japonesa. I'm Samantha. I'm French. Eu sou a Samantha. Eu sou francesa. Bom, então cada um de um país diferente, conversando tranquilamente. E conversando em que língua, meus anjos? Conversando em inglês. Então, antes de nós conversarmos sobre o vocabulário da unidade, uma informação importante para nós. Alguns alunos não se dão conta da importância do estudo da língua inglesa. Veja só como é importante para nós. Primeira informação que eu posso passar para vocês, meus anjos. Se nós falarmos de número de falantes nativos, ou seja, o país fala aquela língua, é a língua oficial daquele país.
A pessoa nasceu naquele país e fala aquela língua. Então, só de nativos, pelo simples fato da pessoa nascer em um país que fala aquela língua, a língua mais falada é o chinês, em primeiro lugar, o mandarim chinês. Em segundo, o espanhol e em terceiro, o inglês. Mas veja, eu estou falando o simples fato de uma pessoa nascer num país onde é falado oficialmente o chinês. Então, existem mais pessoas, uma quantidade maior de pessoas que nasceram em países onde oficialmente se fala chinês. Tudo bem. Porém, quando eu converso com vocês sobre o número de falantes, ou seja, não precisa ser uma pessoa que nasceu naquele país que fala a língua. Ela pode ter aprendido depois. Pode ser a segunda língua dela, a terceira língua dela. Ela estudou depois. Quando eu falo dessas pessoas, dos falantes, em termos de importância da língua, sabe quem fica em primeiro lugar? O inglês. Aí, então, em segundo, o chinês e em terceiro, o espanhol. Por que eu estou passando essa informação para vocês, amores? Significa dizer que o inglês é a língua universal. Nesse diálogo que nós observamos na primeira página da nossa unidade, nós tínhamos pessoas de diferentes nacionalidades conversando. Ou seja, cada uma tem a sua língua própria, porque cada uma nasceu em um país diferente. E como elas fizeram para se entender? Qual foi a língua utilizada para unir todo mundo para que acontecesse um entendimento? A língua inglesa. Por isso é importante estudarmos nos negócios, na comunicação, a questão da aviação, nos aeroportos, a questão do turismo, o emprego, a internet, a tecnologia, livros internacionais que você pode precisar nos seus estudos lá na frente. Tudo isso, meus amores, você vai encontrar na língua inglesa. Então, daí a importância de nós termos seriedade nos nossos estudos e continuarmos melhorando cada vez mais, ok? Então, já que eu passei essa informação para vocês, vamos continuar. Temos aqui no nosso livro Vocabulary, o nosso vocabulário. Vamos aprender sobre o quê? Countries, países, ou seja, a primeira coluna você vai encontrar os países com a sua flag, com a sua bandeira. Nationalities, as nacionalidades. O que é nacionalidade, professora? Nacionalidade é a sua origem. É o que você é de acordo com o país onde você nasceu. Exemplo, se eu nasci no Brasil, eu sou brasileira. Brasileira é a minha nacionalidade. Outro exemplo, eu nasci na Inglaterra, então eu sou inglesa. Inglesa é a minha nacionalidade, certo? E por aí vai. E vamos aprender também languages. As línguas. Qual é a língua oficial daquele país? Qual é a língua oficial falada pelas pessoas que nascem e vivem naquele país, certo? Então vamos lá, amores. Está muito interessante isso aqui. Muito, muito interessante. Começando, a primeira flag, a primeira bandeira é de que country? Que país? Austrália. A nacionalidade, a nationality é
Australian. E a language, a língua, English. Então, daqui por diante, amores, teremos o seguinte: quem nasce nesse país tem essa nacionalidade e fala essa língua. Quem nasce na Austrália é australiano e fala inglês, certo? Continuando. Próxima flag, quem aparece? Brasil. Qual é a nacionalidade? Brazilian. E qual é a língua que falamos? Português. Português. E somos brasileiros. Canadá. Quem nasce no país Canadá é Canadian. E qual a língua que eles falam? English and French. Duas línguas oficiais. Os canadenses falam inglês e francês. E por que isso, meus anjos? Por que duas? Aqui a história vai nos ajudar. Esse país, o Canadá, no começo, ele foi colonizado pelos franceses. Então, eles falavam francês. Num determinado momento da história, os ingleses invadiram o Canadá e colocaram lá também a sua cultura, não é? A sua economia. Então, parte do Canadá foi colonizado pela França e a outra parte, mais tarde, passou a ser colonizada pela Inglaterra. Por conta disso, essas duas línguas tornaram-se oficiais no Brasil, ou melhor, no Canadá, tanto o inglês quanto o francês. E isso perdura até hoje, tá? Próximo, Chile. Chilean, Spanish. Quem nasce no Chile é chileno e fala espanhol. France, French and French. Quem nasce na França é francês e fala francês. Continuando, no nosso livro vamos encontrar mais countries and nationalities. Quem aparece agora é a Germany. German and German. Quem nasce na Alemanha é alemão e fala alemão. Próximo país é a Greece. Greek and Greek. Quem nasce na Grécia fala grego, ou melhor, é grego e fala grego. E esse país aqui, quem é? Italy. Italian and Italian. Quem nasce na Itália é italiano e fala italiano. E esse daqui? Jamaica. Jamaican. English and Jamaican Creole. Quem nasce na Jamaica é jamaicano. E olha as línguas oficiais, amores. De novo, duas, olha. Eles falam inglês e o crioulo. Esse crioulo jamaicano, ele é uma língua que foi instituída na época da escravidão. A Jamaica, ela foi colonizada pela Inglaterra. Foram os ingleses que a colonizaram. Então, a língua formal, a língua oficial é o inglês, sem problemas. Porém, devido a essa questão da escravidão, informalmente, no dia a dia, há uma outra língua falada, que é o crioulo jamaicano, que se originou entre os escravos. E isso perdura até hoje. Essas duas línguas são faladas na Jamaica. O inglês de uma forma formal, não é? E o crioulo como uma forma mais informal, né? Na oralidade, no dia a dia, tá? Continuando, amores. Quem aparece aqui? Japan, Japanese and Japanese.
Quem nasce no Japão é japonês e fala japonês. E por último dessa página temos Mexico, Mexican and Spanish. Quem nasce no México é mexicano e fala espanhol. Continuando nossos estudos, ainda temos mais uma página com Countries and Nationalities. Quem aparece agora é Portugal. Portuguese and Portuguese. Quem nasce em Portugal é português e fala português. Bom, nós falamos português também aqui no Brasil, porém, devido a uma questão cultural, com o passar do tempo, o português que nós falamos, ele se diferencia um pouco do português de Portugal, o que é muito natural, porque temos cultura própria, temos características próprias, e isso é normal de acontecer. Mas a base é o português igual para os dois, tá? Aliás, amores, vocês sabem, em relação à importância da língua portuguesa? Bom, eu já expliquei para vocês do inglês, né? Vamos falar do português aqui como uma curiosidade. Se você considerar apenas os nativos, ou seja, pessoas que falam português porque nasceram em países que falam aquela língua, o português ele está em 6º lugar, tá? Em número de nativos falantes. Agora, se você considerar falantes, ou seja, pessoas que utilizam esse português no seu dia a dia, que estudaram o português, mesmo não tendo nascido em um país que fala essa língua, aí a nossa posição cai mais um pouquinho. Nós vamos para 9º lugar. Isso significa dizer que, infelizmente, nossa língua portuguesa não é tão importante assim em termos de comunicação internacional, nos negócios, não é? Não é tão quanto a língua inglesa, certo? Bom, continuando, temos aqui a Russia. Russian and Russian. Quem nasce na Rússia é russo, fala russo. Prosseguindo, olha a bandeirinha de quem vai aparecer, da South Korea. Está muito na moda agora essa Coreia do Sul, né? Vamos combinar que esse BTS aqui em casa com a minha filha reina. Então, temos aqui South Korean and Korean. A pessoa que nasce na Coreia do Sul é sul-coreano e fala coreano. Continuando, temos o país Switzerland. Swiss and German, French, Italian and Romansh. Jesus, olha o que acontece aqui com a Suíça. Quem nasce na Suíça é suíço e fala 4 línguas. Não significa que todos os suíços falam 4 línguas. Depende do local dentro da Suíça. Eles possuem 4 idiomas oficiais. E por que isso? Aqui não é uma questão de colonização, não. Aqui é uma questão de localização geográfica. Quem está perto deles, quem passou por eles. Devido a essa localização geográfica, a maior parte da população fala German, fala alemão. Uma parte menor fala French, francês. Diminui mais um pouquinho de pessoas que falam Italian, italiano. E mais um tiquitito de pessoas falam Romansh, que significa reto romano.
Reto-romano não seria bem uma língua, seria mais um dialeto. Quando você diz dialeto, é porque é uma língua pequenininha, uma língua falada por pouquíssimas pessoas, tá bom? E agora, quem aparece para nós? Veja, the United Kingdom, British and English. Quem nasce no Reino Unido é britânico e fala inglês. E aqui vamos parar para o momento história novamente. Por que, meus anjos? Devido à confusão que alguns alunos fazem com o termo Reino Unido. Então, vamos prestar atenção, porque nós temos algumas informações que podem nos ajudar, certo? Olha para esse pequeno mapa que está aqui para nós. Nesse mapa, eu trouxe para vocês The United Kingdom, o Reino Unido. Ou seja, os países que compõem o Reino Unido. Então, veja, primeira coisa que eu preciso dizer a vocês, Reino Unido não é um país só. O Reino Unido, ele é formado pela Escócia, Inglaterra, País de Gales e a Irlanda do Norte. Mas o que acontece aqui? Primeiro ponto, no mapinha você pode observar que você tem ilhas. Essas ilhas nós chamamos de ilhas britânicas. Então, eu tenho um pouquinho de ilha do lado esquerdo e um pouquinho de ilha no lado direito, certo? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, eu posso chamar de ilhas britânicas. Esse é o primeiro ponto, certo? Além disso, eu tenho a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, ela encontra-se do lado direito. Qual é a Grã-Bretanha? É a união dos seguintes países: England, Inglaterra, Scotland, Escócia, e Wales, País de Gales. Então, esses três países do lado direito das Ilhas Britânicas fazem a Grã-Bretanha. Aqui do lado esquerdo, eu não tenho Grã-Bretanha. No lado esquerdo, eu tenho dois países das Ilhas Britânicas. Eu tenho aqui a Irlanda do Norte e esse outro país aqui, que não está com nome, chama-se República da Irlanda. Esse país aqui, grandinho, República da Irlanda, ele não faz parte do Reino Unido, porque ele é um país independente, certo? Bom, então já sabemos, Ilhas Britânicas e Grã-Bretanha. Por último, o Reino Unido. O Reino Unido vai ser a união de países. Que países? Reino Unido vai unir a Irlanda do Norte, só esse cotoco aqui, com a Grã-Bretanha, que são esses três, certo? Então, são termos que expressam situações diferentes e que muitas vezes nós podemos nos confundir. Então, Ilhas Britânicas, um significado, Grã-Bretanha, outro significado, e Reino Unido, outro significado. Ilhas Britânicas são essas duas ilhas aqui, do lado esquerdo, com dois países,
e do lado direito com 3 países. Grã-Bretanha, eu tenho 3 países do lado direito: Escócia, Inglaterra, País de Gales. Reino Unido, eu tenho a união entre a Grã-Bretanha, esses 3, e mais a Irlanda do Norte, esse pedacinho aqui. Quem é que não entra nem na Grã-Bretanha e também não entra no Reino Unido? A República da Irlanda, que é esse aqui. Ela não entra porque ela é um país independente, certo? Bom, agora que nós já conversamos sobre isso, por que você pensa assim, professora, mas algumas pessoas ficam falando que Grã-Bretanha é a mesma coisa que Inglaterra? Sabe por que algumas pessoas fazem essa confusão? Porque de todos esses países que eu conversei agora com vocês, das Ilhas Britânicas, o país maior, mais influente, mais poderoso é a Inglaterra. Por isso, nós temos essa pequenina confusão, certo? Mas o que importa dizer é que se você nasce no Reino Unido, em algum daqueles países que eu mostrei para vocês, você é britânico e você fala inglês, certo? E por último, quem aparece para nós? The United States of America. American and English. Se você nasce nos Estados Unidos da América, você é americano e você fala inglês. Existem alguns historiadores que não gostam muito de dizer que quem nasce nos Estados Unidos é americano. Alguns historiadores costumam dizer que o termo mais adequado seria estadunidense. Por quê? Se você diz que uma pessoa é americana, ora, você só tem uma América? Só existe a América do Norte? Não, não. E a América Central? E a América do Sul? Então, esse termo americano, para alguns historiadores, é meio inadequado. Mas, estadunidense ou americano, nós sabemos que essa referência está em relação aos Estados Unidos da América. É o que importa para nós, certo? Bom, meu Deus, quem sou eu falando aqui de história e de geografia? Ó céus, quem te viu, quem te vê, hein, dona Lia? Vamos lá. No nosso livro, ainda temos uma parte que vai tratar de curiosities, curiosidades. Haha. Essa parte também é interessante. E está dizendo assim, vamos acompanhar o texto. English is the language of the globalized world we live in. And every year new words are added to the English dictionary. In 2015, the Oxford Dictionary added more than 1,000 words to the list, and in 2019, the number was around 2,700 new words. Shakespeare alone invented more than 1,700 words in the course of his life. Fashionable, luggage, lonely, and others, contributing enormously to the language. O que está escrito aqui? Vamos lá. Inglês é a língua do mundo globalizado. Haha, lembra que eu disse isso lá atrás? Do mundo globalizado onde vivemos. E cada ano, novas palavras são acrescentadas ao dicionário inglês. Em 2015, o dicionário Oxford, esse dicionário, amores, ele é muito importante, tá? Muito tradicional.
acrescentou mais de 1.000 palavras à sua lista. E, em 2019, o número, né, número de palavras que estavam lá estava em aproximadamente 2.700 palavras novas. Shakespeare, sozinho, Shakespeare, nós vamos falar dele. Shakespeare foi um escritor inglês que daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre ele. Então, esse escritor Shakespeare, sozinho, inventou mais de 1.700 palavras durante a sua vida. Algumas ele colocou aqui pra gente. Olha, pessoal, fashionable, que significa o quê? Elegante. Luggage, que é bagagem. Lonely, solitário. E outras. Não foram só essas três, não. Contribuindo grandemente à língua inglesa. Vamos continuar, porque ainda tem um pedacinho do texto aqui, ó. English is the official language in more than 50 countries. Australia, Canada, England, Ghana, India, Ireland, Madagascar, New Zealand, Nigeria, the Philippines, South Africa, the United States, and many others. Additionally, it is the most used language on the internet, in research books and in the business world. Inglês é a língua oficial em mais de 50 países. Austrália, Canadá, Inglaterra, Gana, Índia, Irlanda, Madagascar, Nova Zelândia, Nigéria, Filipinas, África do Sul, Estados Unidos e muitas outras. Além disso, é a língua mais usada na internet, em livros para pesquisas e no mundo dos negócios. Bom, amores, aqui duas informações que eu tenho para vocês. Primeira informação, meus anjos, a língua inglesa, ela é uma língua que carece de palavrinhas, ela não é tão rica em palavras. Então, para suprir essa necessidade de palavras, né, porque tinham pouquinhos, o Shakespeare, na sua época, lá no século XVI, ele era um escritor muito competente, muito famoso devido à sua competência, à sua originalidade. Então, quando ele estava escrevendo, ele, em muitas situações, precisou transcrever palavras, não é? Se expressar os sentimentos das suas histórias através de palavras, e essas palavras simplesmente não existiam. Então, o que ele fazia? Ele criava a palavra para poder expressar aquilo que ele gostaria na sua obra literária. E assim, ele criou várias palavras que hoje em dia estão lá no dicionário e fazem parte do nosso cotidiano normalmente. Como o texto colocou, ele inventou mais de 1.700 palavras durante a sua vida. Então, esse escritor, ele foi muito importante para a língua inglesa, porque ele conseguiu colocar no papel, através de palavras, a expressão de situações do dia a dia, de sentimentos, de ocasiões, porque as palavras simplesmente não existiam, certo? Bom, o Shakespeare, ele foi muito importante e vocês sabem que tudo aquilo que é bom torna-se cultura. E cultura, o tempo não apaga. Então, apesar dele ter vivido no século XVI, a sua importância, ela continua nos tempos atuais. Aqui eu trouxe para vocês algumas das principais obras do Shakespeare. A Tempestade, Otelo, O Mercador de Veneza, Hamlet,
Macbeth, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão. Mas veja, ele escreveu mais de 30 obras. Não existem apenas essas. Aqui nós temos as principais. Então, vale a pena, meus anjos. Romeu e Julieta, eu acho que todo mundo já ouviu falar. Mas, por exemplo, o sexto ano pode ler Sonho de uma Noite de Verão. Já tem maturidade para isso? E é uma literatura muito agradável. Eu acredito que vocês vão gostar, tá? Ainda mais sabendo da importância dele, né? Se não fosse pelo Shakespeare, muitas palavrinhas hoje simplesmente não existiriam. E aí, a língua inglesa ia ser tão pobrinha de palavras, não é? Bom, finalizando a nossa unidade 21, temos aqui Countries and Nationalities, uma informação a mais sobre países e nacionalidades. Acompanhando, amores. When we refer to countries and nationalities, remember, olha lá, ele vai trazer alguns lembretes para nós quando estivermos falando de países e nacionalidades. Primeiro lembrete, sempre na língua inglesa, não importa se a palavra está no começo da frase, no meio ou no final da frase, não importa. Se a palavrinha for o nome de um país ou de uma nacionalidade, sempre vamos escrever com letra maiúscula, capital letters, ok? Outra, para perguntar o país de origem de uma pessoa, nós utilizamos a question word where, a palavra interrogativa where, que sabemos que significa onde. E formamos a pergunta: Where are you from? De onde você é? I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Where is she from? De onde ela é? She's from Spain. Ela é da Espanha. Outra dica: para fazer perguntas sobre nacionalidades, usamos a question word what, que é o que ou qual, fazendo a seguinte pergunta: What is your nationality? Qual é a sua nacionalidade? I am Brazilian. Eu sou brasileiro. What is her nationality? Qual é a nacionalidade dela? Ela é espanhola. Bom, e por último, podemos utilizar também a question word which, que significa o que também, o qual, dependendo do contexto. E formamos com which a seguinte pergunta: In which country do you live? Em que país você vive? I live in Brazil. Então, veja que aqui não está perguntando a nacionalidade, não está perguntando o país de origem, está perguntando o país onde a pessoa vive. In which country does she live? Em que país ela vive? She lives in Spain. Ela vive na Espanha. E assim, nós conseguimos encerrar os assuntos da nossa unidade 21. Como eu disse lá no começo, não é? Essa unidade, ela é mais para... Essa unidade, ela está mais para... Essa unidade, ela trata mais de assuntos de vocabulário, de história e de geografia do que outra coisa, não é? Bom, de qualquer forma, eu vou agradecer a vocês por mais um estudo. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Procurem fazer os exercícios, procurem fazer as atividades, certo? E a gente se vê na próxima unidade, tá bom? Beijos e beijos. Tchau, tchau.